Boa noite, não somente os pastores, os obreiros e todo mundo. Todo mundo, louvado seja o nome do Senhor. Amém, 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 amém. Já começou? Se começar, já começou. Estava a ler agora uma mensagem, antes de vir na live que me enviaram. Uma dona estava a conversar com um pastor, e esse pastor disse assim, pastor pentecostal, né? Não é fácil chegar onde o homem chegou. Quer dizer, o reconhecimento do pastor, que todos os pastores, segundo ele, estão a aprender com o homem. Não tem mais alguém para aprender com ele. Porque onde ele chegou, não é fácil chegar lá. Chegar onde eu cheguei. O homem vive quantos anos na Terra? Hã? Mais ou menos. Divaldo, vamos meter lá 80 anos. Vamos colocar os 80. Então, nos 80, tira lá 15 ou 20, 20 anos, que é o tempo que, na lei, os homens entravam no exército. 60 anos a trabalhar arduamente. Todos 60 vão terminar, nem meio a meio você vai chegar onde eu cheguei. Nem a metade. Estás a ver os 60 anos? Todos entregues. Aliás, não vais completar os 60. Vão te matar antes dos 60. Vão te julgar. Vão te condenar. Vão te cortar. Mas se vamos fazer de conta, faz de conta, que completa os 60 anos na guerra, completa 80 anos depois de vida, nem meio a meio você chegaria. Porque o segredo não foi somente sacrifício. As pessoas nunca entenderam isso. Porque se você sacrifica tanto e não contas com os contra-ataques do inimigo, depois tudo cai em água em banho-maria. Você sabia que tive discípulos que me imitaram e por quanto eles faziam o mesmo que eu fazia? E sabe o que aconteceu? Se orgulharam. Competiram comigo. Me combateram. Foram transtornados. Amaram o presente século. Se tornaram opositores, inimigos. Fizeram guerra contra mim. É isso que dá. No princípio, eles faziam o que eu fazia. Eles se envolviam terrivelmente em busca do poder. Eles tinham a mesma sede que eu tinha. Eu lhes ensinei a buscar a face de Deus. Eles
Buscaram, mas terminaram mal. Bem mal. O segredo não é se consagrar, não é só sacrificar, mas tem que ter estrutura, ou então, acima de tudo, o temor a Deus. Porque se você não tem temor a Deus, se você não nasce de novo, é tudo em vão. Os grandes sacrifícios que vão te prejudicar você próprio. Vais terminar doente, orgulhoso, soberbo, rebelde, e vais cometer erros, vais se tornar um herege, vais se desviar da mensagem, vais amar o século presente, as vaidades seguem os seres humanos, e acabou. Deixa eu vos contar a história do discípulo que queria ser igual a mim. A um discípulo que queria ser igual a mim. E um bom mestre incentiva os discípulos para serem igual a ele. Um mestre humilde não impede os discípulos quererem ser igual a ele. Ok? Incentiva até. Exorta ou então estimula aqueles que querem andar nos passos do seu mestre. Porque sem inveja, sem desconfiança, sem suspeitar o mal, porque onde tem o verdadeiro amor não existe desconfiança, não existe emulações ou ciúmes, nem inveja. Mas agora, hein? Imagine a pessoa, o discípulo que quer ser igual a seu mestre, sem o temor a Deus, sem o novo nascimento, sem uma vida transformada. E então não é humilde, vai usar da falsa humildade. E não somente falsa humildade, mas também buscará as coisas de Deus para o proveito seu, para o interesse próprio. Quando estiver a buscar pelo poder, está a pensar na fama, nas riquezas, na vida boa, está a pensar em ser grande, ser reconhecido. Ouviu? Aí é onde as pessoas falham. Por isso veio a palavra de Deus e diz assim: isto não depende daquele que quer, nem tampouco do que corre, mas de Deus que se compadece. Não tereis vários libertadores. Quem se estimula, ou então autoprocessa, auto se considera como libertador, não vai conseguir. Veja só, por exemplo, o exemplo de Moisés. Se alguém no meio dos filhos de Israel descobrisse o tempo que Deus falou a Abraão, teus filhos ficarão escravos ou então servos em uma terra estranha durante 400 anos. Depois de 400 anos, a quarta geração virá aqui me servir, na terra que eu te dei por herança. Ok? Todos os filhos de Israel sabiam. Não havia cartas ou então livros antes, mas a história, os fatos eram contados. Chamada era como é que chama aquilo? Parece que é não escrito, mas oral, que passava de geração em geração contando os factos. Dê isso na história. Parece que é tradição oral, né? Gunga, ok. Então, os pais passavam aos filhos, os filhos passavam aos seus filhos, e assim parece que aquele povo era mais conservador do que nós que temos livros hoje. Ouviu? Então, Abraão passou a Isaac, meu filho, Deus me apareceu e me disse assim, 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 assim. Na altura você nem tinha nascido. Os teus filhos que você vai nascer vão ir, não você.
vão ir até uma nação. Não sei qual é essa nação, meu filho, mas é uma nação estrangeira. E essa nação vai escravizá-los. E depois de 400 anos, eles voltarão para aqui. A quarta geração. Ele falou, é a quarta que vai voltar. Ok? A quarta. Então, se uma geração tem 400, esse governo, desde Jacó que foi, ou então os filhos de Jacó, conta. Porque Jacó já foi nos últimos finais da sua vida, então conta os seus filhos. A quarta geração, não contando a Isaac, daqueles que forem para o Egito. Entenderam, né? Então, a quarta geração voltaria para tomar, por isso também se chama nação, não o Jacó, mas os filhos de Jacó. Entenderam, né? E os filhos de Jacó são os que foram no Egito. Com Jacó, claro. Mas começa a contar aí. E a quarta geração voltaria. Abraão passa isso para Isaac. E Isaac passa isso para Jacó e Isaú. E Jacó passa isso para os seus 12 filhos. E cada um passou para os seus filhos. E os filhos dele foram passando para os seus filhos. Ouviu? Eles sabiam que a quarta geração dos que foram no Egito voltaria para a terra de Canaã. Eles sabiam que nós temos uma promessa. Nosso Deus, Deus do nosso, por isso eles não chamavam nosso Deus, eles chamavam Deus dos nossos pais. É incrível. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque terminou até aí, depois veio a nação, os filhos. Agora você veja, se no meio dos filhos de Jacó, depois de inquirir e fazer os cálculos, as averiguações necessárias, ou então os estudos de viabilidade, e descobrir que eles eram a quarta geração. Preste bem atenção. Eles eram a quarta geração e já eram escravos. Não entraram como escravos, entraram como livres, como estrangeiros, peregrinos, imigrantes, que depois foram escravizados. E já imaginou se alguém se levantar sabendo que somos a quarta geração, se levantar para fazer uma revolução, para tirar os seus irmãos da escravidão e cumprir a palavra de Deus, que era que eles sairiam do cativeiro, e o próprio Deus falou a Abraão que eles sairiam com muita riqueza. Os escravos sairiam com muita riqueza. Está lá no livro de Gênesis. Naquele dia que Deus deu aquele sono profundo a Abraão, porquanto Abraão lamentou: Senhor, não me tens dado filho, e agora vai ficar velho. E como fica a promessa? E Deus lhe mandou fazer um sacrifício. E ele fez sacrifício, cabras, sei lá, aves. Aí depois começaram a vir as aves da rapina, queriam devorar os sacrifícios. E ele as enxotava até que ficou cansado e dormiu. E entrou num sono profundo. Tudo ficou escuro, tudo negro no sono. E Deus falou com ele, deu uma visão. Talvez que você estava mais ou menos a meditar, depois dorme e começa a sonhar. Ou estavas a orar e depois você entra no sono e começa a sonhar. É muito forte, né? Quando você despertar, "Xê, tive uma visão tremenda agora." Assim, Abraão. E disse Deus que eles voltariam, mas bem cachudos, cheio de combo, cheio de riqueza. Agora imagine um aventureiro
Não, o tempo é esse. Então, eu vou já implementar para o cumprimento da palavra de Deus, que o Deus falou ao nosso Pai. Chegou a hora de nós irmos tomar a terra de Canaã. Chegou a hora de sairmos aqui. Deus falou que sairíamos com riqueza. Então, como escravo, o escravo só se liberta quando ele fazer guerra. Ou quando o seu dono lhe libertar. Não há imploração, não há nada, não há pena. E ele disse, se pudesse armar alguns jovens hebreus. Olha, descobri, segundo a promessa oral que nos foi passado, que Deus passou ao nosso pai Abraão, essa é a quarta geração. Nós somos a quarta geração. Estamos a esperar mais o quê? Ah, e ele, sim, somos nós. Ah, então significa nós já queríamos voltar para aquela terra de Canaã. Chega da escravidão. Vamos agora entrar Faraó. Seriam aventureiros que iriam morrer. Faraó poderia sair, tirar os seus exércitos, os cavalos, os seus cavaleiros, seriam todos massacrados e ia aumentar até a escravidão, problema para os outros. Porque se o tempo era aquele e alguém pudesse fazer isso, não conseguiria. Por isso o Espírito Santo fala: isto não depende daquele que quer e daquele que corre, mas sim depende de Deus que se compadece. Aquele que disse que eu vou me compadecer com quem eu quiser e também vou endurecer a quem eu quiser endurecer. Ouviu? E hoje vivemos essas coisas. As pessoas vão na Bíblia e descobrem promessas e eles avançam já para o cumprimento das promessas. Estou a falar promessas não da vida individual, promessas como da igreja, do grande avivamento. A promessa do avivamento levou muitos jovens frustrados até hoje. Uns já não são pastores, são comerciantes, outros já morreram. Sabia disso? Essa promessa de Deus visitar a África já mexeu com os corações de muitos jovens africanos. A promessa do grande avivamento do final dos tempos já levou em todo o mundo homens e mulheres em busca desta promessa. Ah, sabia disso? Tem. Essa geração talvez é que se acomodou. A geração de agora se acomodou por causa, teria se acomodado por causa do quê? Do coaching. Então, mas aquela geração tradicional, geração pentecostal, hein? Esse foi uma geração muito mexida. Não tão bem os tradicionais, mas é mais os pentecostais. Os pentecostais, eles se consideram que eles são a igreja das evidências. Acredito nas evidências do Santo Espírito. Acredito nas evidências do Deus Filho. Sim. Estão a entender? Os tradicionais não acreditam mais nas evidências de Deus. Acreditam num futuro risonho, num céu brilhante, a cidade de ouro. Mas os pentecostais acreditam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã para sempre. Isto é, no poder de Deus. Acreditam nos dons do Espírito. Acreditam que Deus não cessou, que as línguas não cessaram, que as profecias não cessaram. Então, essa é a geração que mais se mexeu. Essa geração que buscou pelo mover do Espírito, essa geração que acreditou que Deus iria visitar essa geração, ou então no final dos tempos seríamos visitados. Então muitos buscaram, depois descobriram que a visitação de Deus não é que ele vai se manifestar às pessoas assentadas. Temos que buscar o poder de Deus, temos que nos esforçar, temos que buscar, temos que nos esforçar. Então muitos andaram nos montes, desde a Coreia, ouviu? Jovens coreanos, como o próprio Paulo Ong-Chu e outros tantos. Brasileiros já não se fala. Ai, Brasil buscou pelas evidências, pelo grande avivamento, hein? Semearam fogo, como Marco Feliciano, semeando fogo. Os americanos, não digo os europeus depois daquela geração de John Wesley, nunca mais houve uma outra geração que tivesse mexido. Parece que John Wesley condenou a Europa
como Noé que condenou o mundo por causa da arca. Depois John Wesley e os seus comparsas como Jonathan Eduardo, George Jeffreys e outros tantos aí, foi uma condenação muito grande. E a Europa desenvolveu, se tornaram os papões do mundo, a vida melhorou na Europa, terminou a Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo da Segunda Guerra já havia, eu acho que depois, o esfriamento e pronto, tudo tornou tradicional. Os pentecostais tornaram verdadeiros espíritas. Se você ver o pentecostal brasileiro, é diferente do pentecostal português. Sabia disso? O pentecostal português é muito frio. Oi, portanto, aleluia! Mas vai o pentecostal brasileiro, é muito mexido. Tudo na carne. Não estou falando que tem unção do Espírito aí, mas tem o sangue quente, aleluia. É? Então, as pessoas acreditaram, como os movimentos pentecostais, nas evidências, no grande avivamento do fim. Por isso começaram a se enganar. Uns disseram, não, a chama iria se manifestar na América. Depois, não. Com aquele falso movimento que existiram na América, dos chamados generais de guerra. Aqueles fogo estranho que se moveu como é Catherine Coleman e aquela cúpula toda aí. Ah, como diz William Bryan, os anjos caídos. Os anjos caídos como não sei de quem, e quem é, e tal, e outros aí. Então, feito isso, as pessoas acreditaram que essa geração seria visitada e buscaram, provocaram Deus, buscaram avivamento. Mas por que não conseguiram? Avivamento é uma libertação. As pessoas pensam que a libertação ela é feita por qualquer um que quiser fazer libertação. Não. Não é qualquer um que se levanta, eu vou fazer a libertação. Tem um Moisés que nasce Moisés e que vai ser protegido por Deus e que vai ser levado no deserto, vai ser testado e depois que chegar a hora vai ver o fogo da sarça e o fogo da sarça vai entrar nele e Deus agora vai lhe dizer: vá, não temas, eu sou contigo. Vá, tira o teu povo, liberta, ouviu? E ele vem com autoridade depois que foi preparado e se torna incorruptível. As riquezas não mexem com ele. As meninas lindas não é um problema para ele. Ser mal preparado é só te encher, ficar cheio de meninas. Já começa já, hein? A ver que a tua mulher começa, você vai querer inventar já um divórcio. Não, não está na minha vocação. Não, Deus, ele é uma bruxa, portanto, Deus me revelou, é, é só já a vida mudar. Você, geralmente, quando começas a desejar ou buscar, você está na mata, no deserto, ou então no campo, no meio do povo pobre, que você é nascido dos pobres. São os pobres é que têm essa visão, que desejam. O rico, mais ou menos o filho de, não sei se, como é que era aquele miúdo aí que fez a mão assim. Acho que aquele pode ser crente, vai desejar, não. Eu sou libertador. Não, nem quero saber disso. Hã? Então, agora tenta só mudar a vida. Aquele que subia não emagrece, agora está num jipe. Para você ver a soberba, a vaidade, a arrogância, a mudança. Ah, então, isto não depende daquele que quer. Por isso houve muito fracasso. Então, contando da minha experiência, aquelas jovens que andaram comigo, como discípulos até deveriam buscar, mas tinham que ter limitações,
e saber que o libertador é ele. O libertador é ele. O Moisés é ele. O líder é ele. Tinha que ser como Josué. Moisés no cume da montanha, Josué lá embaixo, à espera por sua mestre, para lhe servir e a vigiar o seu coração, para que o diabo não venha e diz assim: você não sabia que você é igual a ele, você não sabia que você também tem o teu ministério, você não sabia que você é também um apóstolo, você não sabia que você só veio aqui para ele te preparar. Quando você for tentado e dizer já para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo. Óbvio? Mas como a pessoa não tem estrutura e já se entra na briga, imitando, querendo ser igual ao seu mestre, e depois é atacado, é tentado, depois muda tudo. No princípio, querer ser igual, e mais tarde, querer ser maior que o seu mestre. E Jesus disse: nenhum discípulo será maior ao seu mestre, nem o servo ao seu senhor. É possível ser igual, mas maior não. Então, quando o diabo quer destruir alguém, muda a tática, ele passa para uma metamorfose. Antigamente honrava o seu líder, dizia que ele é o meu líder, desejava ser igual ao seu líder. Até então não havia problema nisso. Mas depois começa a aparecer sintomas da soberba, do orgulho. Eu sou mais, eu oro mais, eu superei o meu líder, eu prego melhor, eu tenho maior unção. Quando eu faço, acontece. O meu líder fracassou. Então começa já a procurar fracasso do seu líder. Se o líder põe lá a mão para orar e ele descobrir que a pessoa ainda continua, vai lhe procurar em off, vai lhe curar. Com quem dizer que ele não tem unção, põe a mão no coração. E o diabo, para lhe enganar, ainda lhe aumentar mais a soberba, a doença vai se esconder e a pessoa vai dizer: ei, o líder orou para mim, mas eu não fiquei curado. Mas tu oraste para mim, eu fiquei curado. Já era. Está sendo levado já para o matador. Eu sou. Eu sou maior. Eu sou igual. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Ou então começa a dizer: depois do apóstolo estou eu. Depois do apóstolo. Depois abandona a linguagem depois do apóstolo sou eu. E começa a dizer: eu sou mais que o apóstolo. Eu não sei o quê. Então, é mais um Satanás com a sua rebelião, e sempre tem rebeldes que seguem os rebeldes, os neófitos. Aí depois, um outro movimento. É isso que aconteceu comigo. Houveram movimentos. Esses todos que eram soberbos fizeram movimentos. E os seus movimentos, quando eles foram, se tornaram movimentos opositores ao movimento do céu. Começaram a atacar o movimento do céu. Começaram a falar mal do movimento do céu. Começaram a me distratar, a dizer que ele, ainda bem que quando estiveram ao meu lado, não viram pecados, porque senão era o momento de já dizer: oh, não, ele já dormiu com uma senhora lá, ele anda aí porque não sei o que, não, ele já dormiu com uma jovem, não, uma jovem que confessou, que lhe forçou, ai, não, porque não sei o quê, há um senhor que ele enganou, alguém que ele burlou. Não, ainda bem que quando saíam, eles conheciam a minha vida e tinham que se calar. A única coisa era só continuar agora com a sua soberba, ele é mais. E o diabo, quando foram, lhes abençoou. O diabo, porventura, abençoou alguém. Foram abençoados pelo diabo. A igreja ficou cheia. Um foi levado até o deputado. Me procurou, me falou assim: olha o que ele me falou. Veio com falsa humildade. Sabe a falsa humildade? Parece que não queria. Não, 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 não. Eu estava dizendo mesmo comigo, meu pai, Senhor, nem meu pai que me gerou já chegou a um deputado. Como é que eu já chego até um deputado? Mas algo me mostrava mentira. Essa é a maneira que ele veio para lhe falar que já tem um deputado que está lhe dando isso. Um deputado do MPLA que estava doente e parece que é amiga dele ou parente. Disse que eu conheço um rapaz, um pastor aí, pode vir. Ele mandou ir lá no gabinete dele.
e foi orar para o deputado, e desde aquele dia o deputado me chamava, ó, pastor, a deputada, aliás, pastor, pode passar em casa para fazer uma oração? É, pastor, vai só lá no meu gabinete, vai fazer uma oração, sinto aí, está muito pesado. Pastor, e cada vez que ia orar, vinha com os 500 euros, ao dólar, vinha com muito dinheiro, com cachê e tal, ouviu? Então, ele me procurou para me contar esse testemunho, mas dissimulou que ele estava a rejeitar isso. Não, nem mesmo meu pai já chegou até um deputado. Não, isso é laço, está amarrado, está amarrado. Eu olhei para ele e eu também, aquela minha maneira, você me conhece, sem inveja. Olha para os meus olhos se você vai ver inveja. Olha para os meus olhos. Olha para os meus. Você sabe que a inveja aparece nos olhos? Quem sabe? Quem é que sabe que o invejoso se vê pelos olhos? Como ele olha as mulheres dos outros, como ele olha o patrimônio dos outros, como ele olha a roupa dos outros, como ele olha o corpo dos outros. Se mais ou menos o outro tem um corpo como as mulheres, não sei quem, vais ver a inveja, sem palavras. Agora olha para os meus olhos, só vais ver ternura, 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 equidade, justiça, pureza, santidade, eu, Senhor. Ah, ouviu? E o miúdo foi lá para me humilhar. E eu, sem inveja, nem mesmo quando estava no mundo, é incrível, já nasci mesmo assim. Sabe o quê? Eu lhe incentivei, ainda lhe aconselhei. Olha o que eu lhe falei. Rapaz, come lá o dinheiro, vai fazer o quê? É só vigiar. Ouviu? Dá dinheiro, você come. Ainda lhe falei, olha o que eu lhe falei. O altar santifica a oferta. Não a oferta que santifica o altar. A oferta não faz o altar imundo. A oferta imunda não faz o altar santo imundo. Ok? Olha, ele apanhei. Ele não deveria mais ou menos dizer graças a Deus, amém, amém. Ficou frouxo. Respondeu com um sorriso amarelado. O que ele queria? O que ele queria é ver eu abatido. O que ele queria é me ver com inveja. O que ele queria é me afligir. Como dizer, vou lhe afligir. Ele está na miséria, não tem nada. Eu já estou no deputado. O outro me falou assim: é incrível o que está acontecendo comigo a pé. Como assim? E pá, quando eu estou a orar, estou a ver muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Quando eu estou a orar, estou a ver, quando fecho os olhos, é muito dinheiro. E no físico mesmo, as coisas estão a acontecer naturalmente. E é esse ele falei: vigia aí. Ficou chateado. Não, não, nós já estamos a viajar. Temos uma vida, estamos a vida muito longe. E eu disse, ok, vigia ao ataque financeiro. Não aceitou. Ouviram? Quer um como outro. Eles estavam tipo a testemunhar para me mostrar a grandeza deles. Então, cuidado. É bom, as pessoas já estão a ver que o homem está muito longe. Sim. E fazem bem mesmo, que não é fácil chegar. Fazem bem ao falar isso, não é fácil chegar onde ele chegou. Não, não é fácil, é impossível. Deus impossível, é? Porque nisso também entra algumas coisas que humanamente não tem explicação. Estou a me referir da origem, da essência, não somente a vocação, a essência. A essência de adoração, quando a essência és tu, a essência és tu.
Yes! É muito forte, né? Sabe, veja só o que está escrito no livro de Isaías 40. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Ok? Ou então, no que Jesus falou. Chegou a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Quer uma como outra, está a falar de restabelecer o que se havia perdido, endireitar o que um dia estava direito e ficou torto, aplanar o que um dia estava plano e ficou escambroso, abater o que um dia estava baixo, exaltar o que um dia estava exaltado. Ouviu? É trabalho. Isso não é qualquer um aventureiro que vai vir endireitar os caminhos do Senhor. Não é qualquer um que acaba de comer o seu fungo e se levanta e diz que eu sou o endireitador das veredas do Senhor. Eu sou o aplanador da estrada. Eu sou o abatedor dos lugares altos, o elevador dos vales. Não. Então você vai encontrar essa palavra e você vai dizer: eu vou fazer isso. Vou endireitar os caminhos tortos. Eu vou aplanar a estrada, eu vou abater os lugares altos, eu vou elevar os vales, eu vou encher a terra toda com a sua glória. Aventura, emoção. Jesus Cristo encontra uma adoração falsa na carne e na mentira em Jerusalém e também no nos montes de Samaria. Duas adorações carnais e falsas. E os falsos gostam de discutir. Eles gostam de discutir. Por isso, o que é verdadeiro não discute. O verdadeiro não anda em contenda de palavras para discutir Bíblia, para fazer debates de ideias. Não. A verdade mostra as evidências da verdade. Elias não foi lá para discutir quem é o verdadeiro Deus. Senão, ele ia perder a batalha. Ele estava sozinho. Os 400 a falar iam lhe abafar. Quem ia lhe ouvir? Elias foi mostrar as evidências do Evangelho, então, do poder de Deus, as evidências de Deus, o Deus de poder, Deus de fogo. Aleluia. Diante dos mestres da corrupção. Ok? Evidências. Jesus encontrou duas adorações que andaram, não sei, há séculos a discutirem. Samaria e Jerusalém. Adoração no templo, adoração nos montes de Samaria. Uns diziam o monte é o lugar ideal para adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Outros diziam, esquece isso, é no templo sagrado. Quem mandou fazer o templo é o próprio Deus. E cada um tinha seus pontos de vista. E segundo a letra, cada um encontrava lá. Sabia disso? Não, veja só. A mulher disse: nossos pais adoraram nos montes. Se ele fosse no livro de Gênesis, ia encontrar Moisés, aliás, a Abraão, Isaac e Jacó subiam no monte como Abraão no Monte Moriá. Abraão no Monte Moriá, onde foi sacrificar o seu Isaac. Ouviu? Ele disse: nossos pais adoraram aqui, nos montes. E vós dizeis que é em Jerusalém. E os judeus também tinham motivos e dizer: olha, quando vocês entrarem na terra, o Senhor vosso Deus vai escolher um lugar conveniente aonde todos os povos de Israel, 3 vezes por ano, irão adorar o meu nome. Eles também iam te mostrar: está aqui. Deus iria escolher, escolheu Jerusalém. Está aqui. Quem mandou edificar o templo ia lá na visão de Davi, que Davi, ou então do desejo de Davi querer construir
uma casa, um palácio para Deus, e Deus rejeitou essa ideia, porquanto suas mãos estavam manchadas de sangue, e não somente disse, eu nunca habitei em uma casa, em um palácio de cedros, não sei o quê, desde o deserto que eu habito nas tendas, que casa tu vais me edificar, ó homem de dura cerviz? Pois o céu não me serve, nem a terra, aleluia, porque o céu é minha morada, e a terra, glória a Deus, onde os meus pés marcham. Sou muito grande, hein? Que casa vocês vão me edificar, homens pecadores? Mas ainda assim aceitou e disse: porquanto tu fizeste guerra, teu filho Salomão vai edificar uma casa. Eles tinham um argumento: está aqui, o povo de Deus está aqui, o outro também está aqui, o outro também está aqui. E depois cada um ia no caminho. No dia seguinte se encontravam: está aqui, está aqui. Cada um se descobrisse um versículo que nunca foi defendido e vinha correr. Olha, Deus mandou, eu encontrei no livro de João, Malaquias, portanto. Talvez. Mas Jesus disse: chegou a hora, e a hora é esta. Então, não é qualquer um que poderia vir endireitar os desviados, estabelecer a verdadeira adoração. A hora é esta, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é qualquer um, não é que alguém desejou e viu a corrupção e viu tudo torto e ele disse: eu vou endireitar isso. Nem no templo, nem no monte adorareis o Pai em espírito. Não é qualquer um. Não é falar, não é somente desejar. Alguém que veio com esta missão. Alguém foi enviado para vir endireitar a adoração perdida. Não entenderam isso. Nem eu havia entendido no princípio. Por isso eu aconselhava aqueles que iam me procurar para irem abrir igreja. Hoje não aconselharia ninguém. Eu ia lhe dizer: vais morrer, rapaz. Um pastor chegou até lá e me disse assim: tu tens experiência, o ex-obreiro, conseguiste, já são muitos anos. Eram mais ou menos que anos? Que ano que ele me apareceu? Em 2000, eu acho que sim, e 10. Eu estava a fazer 14 dias de jejum seco. Não, só beber água, aliás. No meio do jejum dos 70, a sede, a fome do avivamento era tão grande, estava a fazer 70 dias a comer manjares não desejáveis. Eu achei que não bastava. Sacrifiquei ou então suspendi os pães e as verduras, comecei a beber água. E ele me encontrou no meio do jejum, os 14 dias com a mulher dele, chegou até lá, acabaram de ser expulsos da Universal, e então sentiram no seu coração que Deus permitiu que eles expulsassem para irem abrir igreja. E se lembraram do obreiro Marcelino, que um dia foi mestre da mulher desse pastor, que quando estava na Iurde, a mulher dele era, como se diz, né? Sei lá, de chamar de discípula. Era uma candidata eu obreira e eu que ensinava juntamente com o amigo dele. Já fizemos hospital juntos. Não, vamos procurar um ex-meu amigo, foi abrir igreja e tem uma vida de oração e jejum, que me ensinou a vida de oração e jejum. Então vamos para lá e apareceram. Oh, por aqui, Dona Fulana, sim. Estou com meu marido. Não, conheço teu marido. Ah, me conhece sim. Sente aí. Eu todo magrinho, aleluia, beber água. Olha, já não estamos mais na Iorda e tal, agora viemos aqui, vamos abrir um ministério, mas antes viemos beber do apóstolo. Viemos beber do apóstolo, sabendo que o apóstolo já está nessa andança há muitos anos, já tem experiência, então uma coisa é ser pastor numa igreja, outra coisa é ir abrir igreja, são duas coisas diferentes.
então viemos para beber. Hoje eu lhes diria, não tentem. Hoje diria, estão mortos. Mas eu disse, no fundo eu sabia que não ia conseguir, mas senão vão me falar que você és muito orgulhoso, como me falavam, né? Achas que é só você, não aceita os outros. Então, era obrigado a dissimular, como Pedro que dissimulava. Hein? Eu lhes falei, portanto, meu pastor, preste atenção. Para vencer, tem que ter uma vida no altar. E vida no altar não é como vocês pensavam lá na Iurde. Fui lhe dando experiências, como é que eu vivia, como é que eu encarava as coisas, que Deus me tinha instruído nessa caminhada. Lhes mostrei que a África era um território difícil, que não é brincadeira, não. Era preciso ser um gigante, um homem forte. E eu disse que os homens fortes da fé não é falar que é fé, é no campo de batalha, é no santuário de oração. Fui-lhes falando assim, uma vida de oração, uma vida de jejum, meditar a palavra de Deus, orar sem cessar. E é isso que traz vitória, não somente na África, em todo lado. Óbvio? Mas eu estava a instruir pessoas para irem fazer o que Deus não lhes mandou fazer. Estão a entender? As instruções eram boas, mas porém a missão era errada. Quem lhes mandou para irem abrir igreja? O céu não lhes mandou. Eles próprios estavam aí, sentiram no coração e partiram. Receberam as instruções e foram mesmo viver, somente o marido, né? Começou a se massacrar. Ia no Kwanza Sul, ficava lá no monte 30 dias. Não no monte, passava o dia no monte e voltava para a casa da cunhada. Passava o dia no monte, ia jejuar, não sei se quer, muito jejum, muita oração. Receberam uma visita. Satanás trouxe um bruxo lá da terra de longe. Rui Vaz, o Rui conhece essa história. Veio lá da terra longínqua, parente do marido, posso que é irmão, um doc, veio visitar o irmão dele. Faz muito tempo, mano, nunca mais. Olha, ele receberam em casa. Afinal, veio para lhe fatigar. À noite, o homem está a sonhar, o indivíduo com a sua zagaia. O casal a dormir, o homem à frente e a mulher atrás. O bruxo com a zagaia dele. Você conhece a zagaia? O arco. Ainda, né? O arco você não atira logo de primeira. Tem que exercitar aí. Tipo física, né? Entrou no estômago da mulher, saiu, foi entrar no estômago do homem, saiu. O mais caricato, ele disse, só atingiu os estômagos. É visão. No Facebook não posso falar isso, porque eles acompanham. Uma vez falei dela, deixou de acompanhar, ligou para o Rui. Não, o apóstolo falou de mim, não pode. Eu só quis ajudar. O Rui me falou na conta dele, ok? Só no estômago. Quem entendeu? O que é que significa isso? Ataque do quê? Quem sabe? Arco, flecha no estômago. Ataque de quê? Barriga? Não. Qual barriga, oh, Zinaide? É muito mais que isso.
Jejum! O bruxo veio, eu quero ver se vocês vão continuar mais a jejuar. Quero ver. Olha, os dois começaram a ter problema de estômago. O marido, como é que era o mais violento, não pode passar nem 9 horas sem comer, senão desmaia. Desmaio. Tem vezes que lhe levaram no hospital, no estado inconsciente, por causa da dor do estômago. Tem que comer em tempo recorde. Mulher nunca mais voltou a jejuar. O homem tentou, quase que morreu. E quando vais no médico, sabe o médico vai te falar o quê? Ah, não podes passar nenhuma refeição. Tens que ter todas as refeições, nem que seja qualquer coisa. Nem que não seja muito, tem que pôr qualquer coisa no estômago. Tem ferida no estômago. Eu é que lhe curei. Depois já de muito tempo a gemer, a gemer, a gemer, a gemer, a gemer. E eu ouvir uma voz a dizer, vais morrer. Isso é que mesmo vai te matar. Vais morrer. E ele veio, você foi humilde, me confessou isso, me falou ao sonho, como não sei quem, a vida que ele levou, como ele parou. E ele pressentia que ia morrer. Uma voz sempre lhe dizia. Eu estava no monte, meti a mão no estômago dele. Não, eu consagrei uma água, lhe dei, ficou curado. Mas nunca mais. Aí o demônio falou as palavras de Paulo, parece, para aprender a não blasfemar mais contra Satanás. Ouviu? Olhou assim, está me atrasando muito a vida. Qual é a igreja? Me procurou, me falou assim: apóstolo, eu vou entrar na universidade, não posso fazer sem te avisar. Gosto muito dele. Estou à espera dele. O dia que vir, vou lhe levantar a pastor. Vou só lhe preparar alguma coisa. Gosto muito dele. É, por isso, eu vou deixar a igreja para minha mulher e eu vou me retirar temporariamente, sei lá quanto tempo. Eu vou fazer a universidade. Eu olhei para ele, por que você não faz a universidade? Sempre aconselhar, é, mesmo a continuar com a igreja. Mas entregar a igreja à mulher. Cometerias o erro muito grande. Não, mas pá, a minha até, ele como me respeita muito, o conselho não obedece, não falou que vou fazer mesmo isso. Ficou em silêncio, mas avançou. A mulher ficou já como pastor. Ele nem sequer sabia, queria saber mais da igreja. Outro dia perguntei ao Rui, como é que é a igreja? Igreja jamais! A pandemia veio fechar muitas cabigrejas. Desde a pandemia, nunca mais. Então, por que que eu estou a falar desse casal? É o que eu vos disse. Isso não depende daquele que quer. Na minha geração, é uma multidão de jovens que abriram igrejas que você não imagina. Maná, Pentecostal, outras, e até da Católica vieram, Católica, Sétimo Dia, Universal, que era só eu. Aí tem que ser suicida. Aí vão estar amaldiçoados. Tipo na Universal e tipo no quem? No Bom Deus. Bom Deus, toda a igreja estende a mão. Vão mandar todos os demônios de Luanda sobre a pessoa. Quem veio do Bom Deus? O Lutumba e o grupo dele faz. É proibido sair da igreja Bom Deus. Se eu ouvir que você saiu, ele está amaldiçoado. A Yurdi também. A Yurdi, se você sair assim, não tem problema. Se você ouvirem que foi abrir igreja, dizem, maldito seja aquele indivíduo. Até os teus filhos são amaldiçoados. Não viu Edir Macedo como amaldiçoou o valente? Até os filhos deles.
São terríveis. Então, feito isso, a minha geração foi uma geração que foi atacada com esse sentimento do avivamento. O que eu estou a falar, eu vi com os meus olhos. É incrível. Ah, Maia perguntou se funciona mesmo. Primeiro, você não tem Deus. E eles são feiticeiros. Funciona. Funciona. Quer dizer, que te fizeram pragas. Há pessoas que nem são feiticeiros, mas têm um espírito demoníaco muito forte de amaldiçoar as pessoas. Tem. Há pessoas que não são feiticeiros, mas quando ele fala, acontece. Olha, vai te acontecer, acontece. Por causa do demônio que ele usa, né? Tem pessoas, principalmente mulheres de Malange, na ilha. Não precisa ser feiticeiro para ele te amaldiçoar. Agora, só pega porque você mesmo também é um outro carnal. Porque quem tem Deus, nenhuma maldição pega. Porque está escrito: nenhuma praga chegará a ti e a tua tenda. Também está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem vida borrada, está sujo. Pega, ouviu? Agora você veja. Feito isso, aquela geração foi uma geração que foi atacada que você não imagina. A minha geração foi uma geração muito bombardeada. Uma geração que foi atacada com sentimento patriótico. A juventude da minha era foi atacada nos anos 2000, depois da paz de Bicesse, é que começou esse movimento. De Bicesse não, dos acordos de Luena. Depois da morte de Savimbi, a paz, no primeiro ano, no segundo ano, que é 2003, quando começaram esses movimentos, a Tina saiu da Pentecostal, uns saíam da Pentecostal. Antigamente, as pessoas não saíam da Pentecostal. E abrir ministério dentro da Pentecostal. Começaram a já sair, que já não queriam nada com a Pentecostal. Maná é que deu mais número, né? Muita juventude, mano, por causa daquele americano que foi pregar lá e falou aos jovens: saem das quatro paredes, vão pregar o evangelho. Então houve muita juventude aqui em Angola, de Maná, que saíram e foram abrir. Uns foram nas províncias, outros aqui em Luanda, os Augustos, os Angelinos, os Onjai, os Horácios, os Nado, os não sei quem, Yuri, Elder, Maná que deu mais grupo, os Kids. Então, esses grupos todos, Kids saiu da Pentecostal, a Ágada saiu da Católica, a Ágada, a irmã da Paula e Lamba. Tem um que saiu do sétimo dia. É incrível. Esse é que eu conhecia, mas é muita, eles diziam, é muita gente. Mulheres, meninas solteiras, uns abandonaram universidades para irem abrir igrejas. Sentiam, corações palpitavam. Eles pensavam que era Deus. Afinal, eram emoções humanas. Todos partiram. Mas aquele era o diabo. Sabia que o tempo já tinha chegado em que o Kialunga se levantaria da terra para começar a revolução. Então criou essa confusão. Óbvio? Satanás criou falsos Kialungas, falsos Marcelinos, falsos Mafrutas, falsos Elias, falsos libertadores. E cada um sustentava que ele era o libertador de Angola. E cada um sustentava que ele era o avivalista de Angola. Cada um sustentava que ele era o pai de Angola.
Cada um, ok? Tentamos se congregar, achamos que, acharam eles, que nós todos nos congregarmos era de muita valia, estávamos dispersos, começamos a nos visitar, começamos a nos convidar, começamos a nos entregar dízimo, dízimo ministerial. Os que já tinham mais ou menos um bocado de prosperidade davam também os que tinham um bocado. Você que estava furado, quem te dava também um outro furado. Vamos nos ajudar, vamos nos ajudar. Olha, na reunião, alguém disse assim: nós não temos pais espirituais, nós mesmos somos os pais espirituais. Esquecem, esses mais velhos não querem saber nada de nós. Ouviu o que eles falaram? Os mais velhos não querem saber nada de nós. Aliás, eles sentem como uma ameaça esse novo movimento. Então, não contem o apoio dos mais velhos. Só Lutumba era o único mais sensível. As pessoas que procuravam Lutumba, Lutumba lhes dava força. Lutumba ainda. Mas é tudo hipocrisia. Olha só, o Lutumba que ele fazia. Te dava força e te dizia para você começar a assistir reuniões dele, dos ministros. E eles achavam que era um grande ganho, né? Você não é da igreja do Lutumba, te dizia, olha, nós temos reunião dos ministros, eu que dou, segunda-feira. Mandava chamar a secretária dele para te apresentar, olha, ele vai fazer parte agora da reunião que dou segunda-feira. Óbvio? Mas eu logo lhes falei, como ao Fernando, ele falou, não, isso é estratégia do mestre. Então, em vez de te dizer que, olha, venha, larga, traz o povo todo, vou te recrutar para ser pastor do bom Deus. Então, ele não te fala isso. Finge que ele está te autorizando para vir aprender, não sei o quê. Mais tarde, depois, quando você não sei o quê, és engolido. Ok? Lutumba, até aqueles novos que conseguiam furar até ele, lhes dava dinheiro. O outro conseguiu furar. Não era fácil, tem que ter um amigo lá que é líder, não é qualquer um, que tem acesso a Lutumba. Esse rapaz lhe levou até Lutumba. Pediu o girador, Lutumba lhe deu o girador, mentiu que faço culto na escura, nas, sem luz e tal, precisamos de um girador. Lutumba lhe deu um girador. O gajo disse, che, eu preciso lá do girador. Eu quero é dinheiro. Vendeu. Fernando Mauro. É? Ouviu? Depois o outro ouviu que Lutumba deu um girador no rapaz. Ele também foi lá. Esse já esteve comigo. Nunca falou o nome dele. Ele esteve comigo. Foi lá. Esse não conseguiu. Lutou, 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 lutou. Ele falou assim, você está pensando que é fácil falar com o papá? Não, mas eu sou um pastor do outro ministério. Quero beber do papá Lutumba. Bebe o que de mim. Não, mas eu quero. Não, não, não. Você chega aí. Ele falou, como é? Conseguiste? Nada, me barraram. Queria lhe pedir dinheiro também. Cada história que eu os mando, você não imagina. Ouviu? Esse Francisco Panzo. O Panzo também fez o mesmo. O Panzo também era um pouco sensível. Foi lá o anticristo. Foi até lá. Nós ouvimos falar do reverendo e tal, o teu ministério, não sei o quê. Esse não lhe deu curva. Ele falou mesmo, olha, a partir de hoje eu te aceito, entra no Ministério Pentecostal, nossa regra de trabalho é assim, tens o teu ministério, vais usar a nossa papelada, o nome também agora é Ebenezer, e o nome do teu ministério, começa a vir assistir reuniões, lhe apresentou no Soma, Soma,
Olha aí. E como Soma, quem introduziu é ele. Olha só, quem introduziu o Soma na igreja do quem? Do, do Lutu, como é? De Ebenezer. Quem é? Do Panzo, foi ele. Ele me contou. Em off, ele falou assim. Olha assim, em off, ele falou como é que é, como é que as coisas aqui. Mas ele me mentiu, como se fosse, como ele fingiu que tinha se convertido. Eu lhe falei, como é que já se converteste ou ainda estás assim? Como eu te mandei. Eu lhe falei, lhe falei em off, já te converteste ou como? Ah, ok. Então, feito isso, esse até assistiu reuniões. Assistiu reuniões dos ministros. Os Panzo mandou seus pastores para virem lhe visitar o lugar e tal. E fizeram promessa de um terreno, que a igreja ia comprar um terreno onde ele ia mudar com o povo. Ele tinha muito povo na altura. O povo mesmo lá do quintal, né? Ouviu? Mas aquilo tudo ele fez para me tentar. E eu, em grandes lutas, adversidades, aperto, então ele faz isso, abre a porta para que eu também fizesse o mesmo. Óbvio? Mas eu disse: eu vou morrer na estene, com arma de guerra na mão, garnada, garnada. Eu falei: eu aqui não me movo, eu não faço associação com ninguém, eu não me unirei com ninguém por nada. Eu sozinho vou fazer um bom combate e eu vou vencer. Eu vencerei. Aquilo foi uma tentação. Porque ele entra e depois vem contar testemunho, porque não sei quem. A partir de hoje eu vou pertencer ao Ministério Ebenezer, vai me comprar um terreno, porque não sei o que me elogiou, o pastor mais novo, entre nós, não sei o quê. Eu falei, eu sei qual é o teu truque, rapaz. Eu te conheço. Quando ele viu que não entrei, não seguiu o espaço dele, também saiu de lá. Ouviu? Como quer dizer, quando não entrou, ele queria me levar no matador, como ovelha. E eu, então, que sou vivo. Sambila, fica vivo! Hã? Esse mesmo do Lutumba, esse também é um outro feiticeiro. Aquilo tudo era para eu também procurar Lutumba, para ver se eu ia procurar dinheiro, pedir ajuda no Lutumba. Também não foi. O outro ex meu, hein? Ele se foi, mas eu não, porque eles queriam a mim. Ouviram? Então, onde estão esse grupo todo? Éramos muitos. Então, a maioria ficaram no caminho. Estou a falar ficar no caminho que nem pastores mais são. Uns entraram na Pentecostal, foram ser pastores na Pentecostal, outros são membros, outros viajaram, foram na América. Não sei se já tem documento ou como é, vão lhes expulsar agora. É? Outros foram no Brasil. O último foi o ano passado, no Brasil. O outro já anda lá há muito tempo. Hã? Éramos muitos. Só continua de pé. Não de pé que estão com Deus, com igrejas, os que foram fazer feitiços da Nigéria. De resto, todos morreram na caminhada. Onde está a Ágata? Já era. Eu creio que aquela igreja aí do Popular já deve vender ou como é? Hã?
Preciso mandar lá um emissário para ir saber. Vamos embora comprar aquele armazém aí. Hã? Aquele faz parte daqueles que haviam prosperado. Naquele tempo não prosperaram e você construiu uma igreja de raiz. Quando alguém fizesse isso, nós dizíamos prosperou, conseguiu. Construiu uma igreja. Não popula. Não é qualquer lugar, não. Onde está? Por isso, Deus, eu preguei outro dia. Como crerão, como invocarão naquele que não creram, e como crerão naquele que não ouviram, e como vão ouvir se não houver alguém que lhes prega, e como pregarão se não forem enviados, ok? Tem os enviados de Deus e tem os enviados da igreja. Sabiam disso? Eu já falei de aqui, né? Ou nunca falei isso? Os enviados de Deus e os enviados da igreja. Ah, no Popula está o Edgar. Emilu, olha, é cunhada, a igreja do Popula está o pastor Edgar. Edgar é quem? Não é teu marido, não. O irmão deles, não? Tem um irmão deles, rapaz, o único irmão deles. É, será? Emilu. Ah, não. Mas esse Edgar também, será que é um... Porque eu conheci o Éder, o Edgar. Esse se juntou com quem? Com eles? Tá bom. Emílio é um dos consagrados. Ah, eu não tenho nada a ver que alguém que foi se juntar a eles. Conheci um Edgar também. Não, Edgar não. Elder. Aquele Elder. Tem razão. Tá aqui uma menina, uma senhora agora, que é cunhada da quem? Da, da Ágata. Tá aqui. Então, nisso tudo, isso é uma aventura. As pessoas irem, pensam que abrir igreja, isso depende de qualquer um ir abrir igreja. Não. A igreja enviar-se, os que a igreja enviar, estou a falar igreja do Deus vivo, também, não é qualquer igreja. E uma igreja só será do Deus vivo se quem enviou esse homem que abriu essa igreja é o próprio Deus. Estão a entender? Vai! E ele vai. Vai! E ele vai. Vai! E ele vai. E depois vai congregar e vai discipular. E ele agora também vai quê? Vai enviar. Vão! E eles vão. Ouviu? Um vai no mandato do céu e outros vão no mandato da igreja. Mas como a igreja que vai enviar ela está na vontade do Senhor, então é no mandato do céu, então o que a igreja ligar, o céu liga. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então se torna automaticamente enviados de Deus pela igreja. Entenderam? Não é qualquer um que tenta já, não, vou, Deus está me mandar, Deus me enviou, Deus te enviou mesmo. Tens a certeza? Por isso, o fim é terrível. As pessoas terminam na corrupção, terminam, morrem cedo. Hã? Vão fazer feitiço, como histórias que eu vi aí. Não adianta falar aqui. Tem muito respeito da pessoa. Quando tem respeito, significa estou a esperar que ele venha. Entenderam? Não é qualquer um que poderia tirar os filhos de Israel para lhes levar, lhes introduzir na terra promessa. Ah, não, tá aí, tá escrito, mas não é você. No tempo dele e na pessoa dele, ele vai enviar. E todos que lutarem, que competirem, que tentarem usurpar
Olha na mensagem que eu recebi, esse pastor fala assim a nossa irmã, que é incrível, tem muito respeito desse homem. Ele não se corrompe. Sim, senão já era, já se corromperia. Óbvio. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, cheio de graça. Por isso, a maioria deles começaram a fazer feitiço, porque os apertos eram demais, passava ano, entrava ano e não mudava nada, então se envolviam com as trevas para ver as coisas mudarem. Sabia disso? Por causa disso. De não serem enviados para irem abrir igrejas. De ir fazer o que Deus não mandou fazer. Servos inúteis somos. Só fizemos o que nos mandaram. A igreja mandou, faz. Deus mandou, faz. Cheio de graça, cheio de verdade. E aí depois, veja a profanação na terra. Veja a confusão na terra. É muita confusão. É muita brincadeira. Como diz o demônio brasileiro, é muita cachorrada. É? Cada um faz o que quiser. Depois vem também os governos ditatoriais, querem impor, porque não, a partir de hoje, tem que ter carteirinha, o pastor. Todos os pastores serão reconhecidos na cultura. O pastor que não for reconhecido na cultura, você vai ver quando começar os registros. Só gente na cultura. Hoje já começou então. Confirma ainda aí. Já não começaram a passar o quê? Talvez eles vão dissimular, né? Vão fazer o quê? Os pastores não precisam vir aqui, venham seus líderes com as listas, com, como é que se chama? Diário da República, a inscrição da igreja no Diário da República, a lista dos pastores, os certificados de cada pastor. Não precisa vir aqui, não queremos uma enchente para não nos, para os estrangeiros não verem que olha só como a igreja está a ser profanada. Então vai lá o líder com a lista, os documentos dos pastores, com os certificados, e a secretária do ministro, o Zalpuna, Zal quem? Zalpuna não. É Zal quem? Vai averiguar minuciosamente. João Manuel Antônio, nascido não sei o que, papapá, certificado de habilitação. Felipe Zal, ok, pensei que ia usar o Puna. Certificado de habilitação. A escola é credível? Qual é a escola? A universidade é credível? É credível. Na Universidade Pentecostal, Metodista, não sei quem, Católica, ah, do Brasil, da América, por correspondência, certificado é credível. Sim, senhor, é credível. Pá, uma carteira, reconhecido pela cultura, pregador do Evangelho, ministro do altar, assinado pelo ministro Felipe Zal. Ei! Quando vier a polícia ou a fiscalização, tu és um dos nossos, reconhecido pelo Estado angolano como pastor. Pode pregar, é? Hã? O antigo meu conservo da igreja adventista me disse que vão fechar a igreja de Cacoaco. Diga a ele que igreja não se fecha. Diga a igreja externa não se fecha. Ele fala mesmo, eu quero ver. Ele fala mesmo, sabe como é que é?
lhe coloca terror. Diz assim: se eles fecharem essa igreja, é você que está me dando a notícia e os que vão vir fechar vão morrer. Vão falar, tá me amaldiçoar? Claro, você tá. Ouviram? Então, eles têm secretárias executivas. Zenaide, vocês não ouviram o que aconteceu aí no quê? No Ambo? Cheio de graça. Vou-vos contar o que aconteceu no Ambo. As acusações contra a igreja foram persuasão contra menores. Também se falou do azeite como método de manipulação para as pessoas deixarem de trabalhar, alegando que o azeite é dado na igreja com pretexto de que tudo vai dar certo, mesmo sem formação, o azeite vai dar sucesso. Falou mais diante do tribunal que o filho dele não pode mais ir nessa igreja. É incrível o que aconteceu ali. Acusou a igreja de oprimir os fiéis contra a vontade própria. Mestre, fez muitas acusações que outras já não me lembro. Mas afinal, o mestre é muito poderoso em Angola. No começo, estavam me apertar, mas vi que ele leu bem o nome da igreja e perguntou: quem era o líder? Começou a dizer: não é possível. Ali pararam de lhe dar atenção devida. Antes de saber que o mestre é o líder, havia passado 4 horas. Mas depois de saber que o mestre é o líder, em 30 minutos encerraram tudo. O rapaz pôde escolher onde ficar, porque eles acreditam que o mestre é uma pessoa muito exemplar. O mais incrível aconteceu no final. Esse, como é confidencial, não posso falar aqui. Ah, para mantermos a. Já sabe, né? Não do nosso pastor, dos magistrados públicos. Ouviram? Um circunciso aí, pai de um discípulo que saiu aqui em Luanda e foi estudar na casa, no pai dele, lá no Ambo. Então, e o pai me pressionava para não ir na igreja e ele, a revelia, continuava aí. Falou que eu era o mestre dos magos. O rapaz ignorou e depois mandou-lhe escolher ou igreja ou casa. E o rapaz escolheu a igreja, ele expulsou da casa e o rapaz foi se acomodar na igreja e falou comigo. Naquele dia vocês ouviram, ele entrou na live e eu depois, o Matuca conversou comigo e nos mandou mensagem. Então, iria ficar na igreja para viver na igreja como discípulo. E o casal iriam ajudar ele até na formação dele. Sabe, o gajo vendo isso foi no tribunal e foi apresentar várias mentiras, queixas aí, como esse que você ouviu aí. Mas antes deles saberem quem era a igreja, eles apertavam, apertavam, ou então quem é o líder da igreja, porque eu sou mais famoso do que a própria igreja, né? Quando eles se aperceberam que sou eu, frouxaram. Em 30 minutos o julgamento terminou, deram razão ao pastor, porque a pessoa em causa, que sou eu, é uma pessoa exemplar, não é possível ouvirmos disso daquele homem, é tudo mentira. E mandaram o rapaz para escolher, ou fica, ou vive na igreja, ou vive lá no bem, na casa do pai. E mandaram, retira-te, seu bandido. Ouviu? Saiu lá todo envergonhado. Quando eles viram, lhe perguntaram, quem é o nome do líder? O pastor falou, Apóstolo Marcelino. Mestre, o procurador disse, essa igreja não é da comandante? O pastor respondeu, sim é. E o procurador disse, então essa igreja é boa.
porque a comandante é boa pessoa, e depois eu fui para lá ter com o procurador. Ouviu? Então, quer dizer que esse é um começo de uma nova era. A apresentação da igreja tem consigo também processos e não sei o quê, que vão terminar em nada. Aquilo é só para tentar intimidar. E esse pai desse menino entrou na lista negra de Elias. É o primeiro que levou a STN nos magistrados. Ok? Graças a Deus. Cheio de. Já me tinham advertido que muitos pastores seriam levados nos magistrados, viu? O lema sempre vai ser esse: me evitar a mim e tentar julgar, condenar os pastores, mas não haverá condenação nenhuma. Entrou na lista negra, significa faz parte do grupo daqueles que perseguiram Jesus. É um Judas que vai se atirar nas pedras, coitado dele. Infelizmente. Fazer o quê? Ele achou que ele é vivo. Agora espera aí. Vai ficar arruinado, perturbado, deprimido. Depois vai ao óbito. Infelizmente. Cheio de graça, cheio de verdade. Ele vai saber com que igreja ele chocou com ele. A pedra rejeitada pelos edificadores e que foi posta como principal da esquina. Essa é a igreja. Aquele que chocar sobre esta pedra vai ficar em pedaços. E aquele a quem a pedra lhe chocar vai ficar em pó. Então ele chocou contra a pedra. Vai virar pó. Vai virar pedaços, aliás. Quem lhe mandou? Para os outros saberem que não se pode brincar com a Estênia. Poupar ele. Outros fariam o mesmo. Ah, rapaz, estava lá mais para lhe poupar. Tem que ter alguém que tem que ser punido. Como exemplo. E eu depois vou falar, lembra-se? Se lembra do que aconteceu no Ige? Os do Ige nem sequer processaram a igreja. Quando o bispo Loi foi abrir igreja no Ige, alugou uma casa, falou com os donos do lugar, que seria a igreja, aceitaram. Mas como nas províncias ainda o monopartidarismo e a ditadura é muito grande, então aí quando você abre igreja, a regra, antes de abrir, tem que falar no Soba. O Soba vai te autorizar, vai te abençoar o lugar, vai benzer o lugar, o Soba, ok? Quando o Soba dizer o que está autorizado, então, quando as autoridades te intimarem, primeira coisa que te pergunta, o Soba sabe? Ah, o Soba sabe. O Soba até dá declaração também. Você sabia que o Soba lá nas províncias dá uma declaração? O Soba manda bater uma declaração no filho dele. O Soba ainda vai assinar lá. O Soba do bairro autoriza. Ok? Então, o feiticeiro do meu parente, que é meu inimigo também. Só que aquilo foi um foro de demônio, né? Que levou também o bispo Loi aí a lugar próximo da casa desse bandido aí. Que é um administrador, não tem nada a ver daquele território, mas vive lá, né? A partir de lá lhe avisaram, olha, aqui ao lado que a Lunga abriu uma igreja aqui.
Veio a correr o administrador, lhes encontrou, eles estavam a fazer as obras. Nem saudou. Ele conhece, e é nosso parente. É sobrinho, né? Passou direto, piu, irmão, sei lá, entrou na casa dele. A mulher dele até que lhe cobrou. Já subiu, já saudaste aí o teu irmão? Não, não, não. E o Loi lhe viu, lhe ignorou. Começaram as guerras. O senhor que estava em paz, o dono do lugar, começou a ligar. Ah, não, vocês têm que ir no Soba, estão a nos ligar, que vocês vão abrir igreja, mas não foram no Soba. Não, aqui não tem regras, pastor. É isso aí lá, não é problema, não é só ir lá avisar. E não sei o Loi, eu lhe falei, Loi, quê? Soba que tem que vir ter contigo ou você ter com Soba? Não vai lá não, ok? Ah, epa, você tem mesmo ir no Soba, senão, epa, a situação está mal. Ultimamente, o Soba girava em torno daquele lugar. Não, nem ousou ouvir eles pronunciar. E o Soba já morreu. Só passava. E os rapazes do Wish, não, esse é o Soba. Quer dizer, para verem logo, ia na casa do tal administrador, o outro agente da secreta, onde iam tratar tudo lá. O inimigo, sabe? Ameaçaram o dono do lugar à morte. Veio um agente da secreta, mentiu. Estás aonde, pastor? Epa, alguém me deu o teu número a partir de Canadá? Sei lá se é Canadá, Europa, ok? Ah, que veio um pastor de Luanda, da Igreja de Salvação de toda. Afinal, tudo é mentira dele. Eu sou empresário, estou a precisar de algumas orações, quero vir ao encontro do apóstolo, do pastor. Pergunta, mas o apóstolo está aqui? Não, apóstolo não, sou eu. Onde eu vou te encontrar? O homem disse, não, estou assim, assim. Quando assustou, o homem veio. E eles a conversar, se espreguiçou, mentindo para mostrar a pistola. O empresário, olha a pistola. Quando eles vão inaugurar? Os cultos vão começar com fazer aquela investigação para ter informação. Mas não sei o quê. Não sei o quê. O Loi logo deu conta que a agenda secreta veio lhe intimidar, mostrou a pistola, ainda lhe exigia para ir na casa dele. Será que pode dizer? Não, 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 não. Que você vem assistir o culto domingo para não sei o quê, eu posso orar para ti aqui. Ouviu? Tá bom, tá bom, tá bom. Domingo voltarei aqui. E foi, sabe? Quando assustaram o homem, disse: nós vamos devolver o teu dinheiro, eu não quero morrer. Estão a ameaçar a morte, não sei por quê, pá. O senhor não entendeu, mas a igreja não tem nada a ver com as coisas, mas, epá, vou fazer o quê? Eu também não quero morrer. Devolveu até o dinheiro das rendas e também das obras que se fez lá. Até dos paus que se comprou para fazer um quintal. Ok? Não, não, não quero morrer. Eu quero que aquele dinheiro quem deu são da gente secreta. Assim ele disse, epá, já gastei o dinheiro, não sei como lhe devolver o dinheiro. Assim, não se preocupa, vamos te ajudar. Pode acreditar. Dinheiro, na mesma hora, eles já tinham gastado. Depois passou cerca de 5 dias ou uma semana. Ok? Hã? Assim eles é que deram dinheiro. Não se preocupa, vem, passa aqui, olha onde é que estás. Na rua mesmo assim apareceu alguém de moto. Uau, estás aonde? Estás, estou aqui. Já, tá aqui o dinheiro, tá? Devolve todo o dinheiro dele. Chota eles dali. Falei, Loi, retira-te. Pega a massa, entrega esse dinheiro mesmo a eles. Divide aos rapazes lá, os discípulos. Os de negagem, não sei o que, o sola. O resto é tua passagem. Vinde para Luanda. Deixa Deus fazer a obra dele. Sabe o quê? Não passou nem 2 meses. Esse soba morreu.
São dois sobas. O outro estava no estado de coma. Não sei também morreu o quê. Os dois sobas do bairro. Um no estado de coma, outro morreu. E aquele administrador não morreu porque veio dobrar o joelho diante de mim. Veio se atirar no meu corpo. Dobrou o joelho. Não morreu ele, mas morreu o irmão dele, bem grande. Não sei como é que também que foi sacrificado o irmão. O irmão era inocente, viu? Mas é aquele que é aí, né? Os teus crimes, os outros pagam. O Antônio, você ouviu o vício do quem daquele rapaz que morreu? É irmão do Lolo. O miúdo, não sei o que é o nome dele, se é André ou como é. André não. O miúdo não tem nada a ver com isso. Isso aqui é pena. Espada, óbvio. Seguiu depois, morreu mais um. O irmão do Rafael. Esses não tem nada a ver, mas, epá, são todos irmãos. Dois em menos de um mês, ou 2 meses. E os que burlaram os 4 milhões. Esse assunto as pessoas não gostam de falar abertamente. Nem off, me falam. Como quer dizer, olha o que a Milonga disse. Yetu tunjianga kwetu. Regina, conta ainda a história dos que burlaram dinheiro. Ainda bem que estás embora em Portugal. Já não tens mais que... Os que estão aqui ficam com receio. É, Regina? Aqueles que burlaram os 4 milhões no mês. Não, não tens informação? Antes mesmo de sair, qual é a informação que você tinha? Porque eu tinha a informação que estavam com um pesadelo muito grande, perturbação. Até eles falaram, vocês cometeram um erro muito grande. Eles falaram, vocês roubaram uma pessoa que é proibido para roubar. Não. Quando me burlaram, você estava lá. Não estavas fora de Angola. Estavas ainda. Já estavas fora de Angola? Eu acho que não, Regina. Só quando foi se inaugurar a igreja que você estava fora de Angola. Não lembro quando. Não, né? Desespero terrível. Perturbação. O homem anda, o tal advogado, anda deprimido, com uma depressão aguda. A história agora virou para o âmbito. A história virou para o âmbito. Júlio. Agora é pai de um discípulo. Tá vendo aqueles procuradores? São espertos e vão se mal. Olha, olha o que os magistrados falaram. Tá pensando que eu sou burro? Eu não sou burro, não, pá. Milonga disse, Yetu tundianga. Yetu tundianga kwetu. Ngeu koshe. Regina. Olha o Milonga disse, ngeu koshe. Yetu tundianga. É, Milonga. Ngeu koshe. Yetu tundianga. Sim, é verdade. Eu compreendi. Nas minhas brigas, as pessoas têm que ficar de longe. Ouviu? Olha os magistrados no AMBO. Falaram, tá pensando que eu sou burro? Eu não sou burro, não. Eu vou meter mão no fogo. Xé. Vocês ouviram a história de um sogro que estava a criar barreiras para não fazer a carta depois da apresentação? Passaram, não sei se já 6 meses, não mandava carta. É barricadas, como quem diz que xé, eu vou dar minha mulher, minha filha, tá brincando? E o rapaz foi até mim e me disse: "Pai, esse sogro está a ser usado. Até agora, nada carta. O miúdo já quero casar, né? Eu lhe falei: ele vai fazer a carta. À noite, sabe o que aconteceu? O Yaquialunga, Milonga. O Yaquialunga lhe apareceu. Lhe falou: faz a carta, senão um outro vai fazer a carta. Olha, tô- sinto muita graça.
O homem sonhou, é melhor você fazer essa carta, senão tem um outro que vai fazer. E eu falei, sabe o que significa isso? Foi advertido, ou você vai fazer, ou vais morrer e o teu irmão vai fazer. E ele contou o sonho. Epa, aquele teu apóstolo me apareceu, o vosso apóstolo. Tu vês isso que ele está me falando no sonho? Ou faz a carta, outro vai fazer. Isso é complicado. E foi no falso profeta dele. Olha só o que eu sonhei. E o falso profeta ele falou: eu já te falei, aquele homem é muito perigoso. Ainda foi no falso profeta. Assim foi no falso profeta para lhe orar. Ele falou: eu já te disse que ele é perigoso. Cuidado. Ou faz carta, ou outro é que vai fazer. Olha, na hora. E até fez mesmo, cumpriu o que ele. Não. Ele até entendeu, mas ele pensou que não sou eu que tenho que fazer. Falou, já parece que não sei se é irmão dele, é sobrinho. Eba, faz a carta, faz. Com quem ele disse o outro ia fazer, então, não era isso. Se ele não fizesse, ele ia morrer. Não é brincadeira, não. E fez bem, mandou fazer a carta. Senão, o outro faria ele embaixo da terra. É incrível. Ouviu o que faz a revolução? A revolução faz com que aqueles que falavam mal começam a falar bem. Os críticos, quando o jugo vai sendo quebrado, então as pessoas vão tendo sensibilidade das coisas de Deus. E nessa conversa ele falou: fomos intoxicados. Ouviu? Um pastor, fomos intoxicados a olhar mal para ele, por causa do seu cabelo. Ele até ainda foi mais longe, disse assim: as pessoas se esqueceram que essa era a cultura dos africanos. Não, mas não tem nada a ver com a cultura dos africanos. Está a se referir por causa do quê? Dos rastas, né? Porque esse movimento Rastafari é africano. Começou mesmo lá da origem dos negros, na Etiópia. Mas eu não sou da cultura africana. Eu sou naziré. Aqueles eram nazireus de Satanás. Eu sou nazireu do alto. Então eles também imitaram a Bíblia. Ou então Deus. É muito forte, né? É. Os pastores é que estavam ali intoxicados a olhar para o mal para o homem, mas olhando para a sua vida, como Deus se move nele, não tem como. E assim, uma palavra surgiu no nosso coração. Evidências, evidências. O evangelho com evidências. Ouviu?